para assuntos trabalhistas, o Bruno Litchnow. Olha, hoje ela até bonito, treinou, olha só, bonito, tá falando certinho. Espetáculo. Boa tarde. Entrou pro vernáculo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elis, boa tarde, Cris. É um prazer estar contribuindo de novo com vocês. Opa, a gente prazer é todo agradece. nosso. A gente que agradece. Até porque tem 2 MPs novas aí que vão mexer com a vida do trabalhador e do empresário, né? Isso, como eu já tinha adiantado anteriormente, o governo só tinha um obstáculo em relação ao orçamento. Então ele precisava aprovar o orçamento para liberar os gastos desses recursos que, no caso, vão ser canalizados para esse benefício, que é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Conforme eu já comentei bastante aqui, que existia uma expectativa de retorno desse programa, até em função do agravamento da pandemia Da crise, no começo de 2021. E agora o que muda? O que melhorou? Exatamente. Existem alguns pontos positivos e outros negativos. O que eu vejo como ponto positivo é a vigência. Então, antes, as medidas elas valiam por 60 dias, elas foram prorrogadas. Então, existia até uma certa insegurança, uma certa ansiedade em relação a vai renovar ou não vai renovar. Agora, isso foi uniformizado e foi estendido. Agora, as medidas valem por 180 dias, que seriam 6 meses, e já 120 dias, e já com a previsão de prorrogação. Então, 120 dias já de cara agora. E o que vai acontecer? O empregado vai ter a redução, o empresário vai poder reduzir salário, vai poder reduzir a jornada, só que reduz o salário, mas o governo banca uma parcela, outra metade. A forma de cálculo e do benefício é a mesma que a da outra vez. Então, os empregados que ganham salário de até R$ 3.300 por mês, eles podem fazer um acordo escrito com o patrão, com a empresa. Então, funciona assim. Todos teriam direito a um seguro-desemprego, pelo menos se preenchessem os requisitos lá da lei. Então, digamos ali que hoje o seguro-desemprego está em cerca de R$ 1.900 o teto, o valor máximo. Então, o que acontece? Na suspensão do contrato de trabalho, em que o empregado vai para casa e ele não pode trabalhar, que ele tem que ficar em casa, não pode nem trabalhar em teletrabalho, não pode trabalhar no WhatsApp, não pode trabalhar por telefone, nem por e-mail, nem por nada. O que acontece? Ele vai ganhar 100% do benefício do seguro-desemprego que ele ganharia. E aí existe uma possibilidade de redução do salário. Por quê? Uma pessoa ali, um empregado que ganha R$ 1.300, ele teria direito a 100% do seguro. Então, se ele tiver o contrato suspenso, ele vai receber R$ 1.900 ali, porque é 100% do seguro. E se ele tiver uma redução da jornada de trabalho? Essa redução é de 25%, 50% ou 70% do conjunto de horas que a pessoa trabalha. Se ela tiver 25% da redução, ela vai ganhar o restante do salário da empresa, né, os 75%, e esses 25% não é do salário que falta, é do benefício do seguro-desemprego que falta. Então, 50% a mesma coisa, ela ganha cheio os 50% do salário, e os 50% que faltam é sobre o seguro-desemprego que ela ganharia se ela fosse dispensada. E os 70% a mesma coisa, ela ganha 30% da empresa e 70% do governo federal. Existe uma questão interessante em relação aos aposentados. Os aposentados não poderiam, em tese, receber esse benefício, porque eles já recebem o benefício do governo. Então, como é que faz? Dá para suspender o contrato? Dá para reduzir a jornada? Isso é possível. É possível, só que o governo não vai arcar com esses benefícios. Quem arca é a própria empresa. Então, se o aposentado for para casa numa suspensão do contrato, o 100% do seguro-desemprego vai ter que ser pago pela empresa. E é claro, essa ajuda aí não vai ter um caráter de salário, não vai ter incidência de imposto de renda, de FGTS, de contribuição previdenciária. E aí entra outro ponto muito importante. Quem tem uma preocupação com a aposentadoria, está prestes a se aposentar ou tem uma preocupação em integrar esse tempo na contagem do seu serviço, tem que recolher do próprio bolso. Então, esse tempo de suspensão do contrato, não da redução, a redução continua trabalhando. A suspensão do contrato de trabalho, ele não conta como tempo de serviço.
E a própria lei dá o direito do empregado retirar um carnê e pagar do próprio bolso a contribuição previdenciária. E como que ele faria isso? Ele tem que procurar um advogado ou ele compra só esse carnê numa papelaria? Como que é feito isso? O ideal é se assessorar com o contador, né? Em relação ao advogado, ele tem a ideia geral, assim, de como as coisas funcionam, mas a prática ali do dia a dia seria o contador que saberia os expedientes ali, onde entrar, como preencher, etc. Né? Seria mais adequada à procura de um profissional da contabilidade nesse caso. Mas, outra coisa que eu percebi também, que eu senti uma ausência, é que na outra medida, as alíquotas, as porcentagens de recolhimento do INSS eram diferenciadas, eram menores, até para facilitar. Estão ganhando menos, então pague menos. Agora não existe previsão nenhuma. Então a minha interpretação é que agora as alíquotas voltaram ao normal. Então quem quiser ter o tempo de contribuição contabilizado para a sua aposentadoria vai ter que tirar do próprio bolso. Então é mais ou menos assim que acontece. Ele vai ter que pagar, então, o que a empresa deveria depositar, porque isso também foi, eximiu essa determinação aí do governo, eximiu a empresa de pagar, de depositar esse FGTS. Exatamente, ela não vai pagar encargos sociais, que a gente chama, sobre esses valores. Então não vai pagar contribuição previdenciária, o FGTS, o INSS, eventualmente o imposto de renda não vai descontar, porque esses valores são protegidos ali. A ideia é que eles cheguem de forma líquida, cheguem limpos, digamos, para o trabalhador. Existe também, continua tendo a hipótese de empresas maiores ali, que em 2019 ali, antes de entrar a pandemia, tiveram um faturamento anual de 4,8 milhões ou mais. E aí, nesses casos, é possível também o empregado aderir ao programa, tanto suspendendo o contrato, quanto reduzindo a jornada, mas a empresa ela tem que dar uma ajuda de 30% do salário do empregado. E o restante daí que o governo paga. Então, a ideia é que quem pode mais, pague mais. Então, a empresa maior, e esse foi o critério pelo faturamento, teria que contribuir a maior. Uma outra hipótese interessante é da empregada gestante. A empregada gestante, ela adquire uma garantia no emprego. Então, ela, no 28º dia antes do parto, ela sai para tratar do parto, tratar da maternidade, e ela volta e tem ali 120 dias de estabilidade, a licença maternidade. A licença maternidade é o único benefício da Previdência Social, que no regime geral, que é o INSS, não os servidores públicos, ela não se submete ao teto do regime da Previdência, não é R$6.000 o máximo. Então, a licença maternidade, ela tem o teto em relação ao teto dos ministros do STF. Por exemplo, houve 2 casos famosos ali, de quando houve maternidade da Xuxa e da Fátima Bernardes, em que elas recebiam mais do que o teto e a Previdência pagou o teto do ministro do STF. Então, digamos que uma empregada gestante que ganha R$15.000 por mês, ela vai ganhar os R$15.000 por mês. Para não prejudicar ela acabar ganhando os 1.900, ela ganha os 15.000. Depois que acabar a estabilidade dela, a garantia provisória do emprego da gestante, ela começa essa garantia que é da medida provisória. E quem estava também usufruindo da garantia da outra medida, porque, por exemplo, a garantia funciona da seguinte forma: existe o período que a pessoa fica em casa recebendo o benefício com a jornada reduzida trabalhando. Ela recebe esse benefício aí repartido com o governo, empresa ou só do governo, e ela tem o igual período depois que acaba o acordo, que ela não pode ser demitida. Então tem gente que ainda está usufruindo da licença anterior. Então, os períodos eles não se acumulam. Então, conta um de cada vez. Então, quem tem a licença anterior vai contar toda a licença e depois vai começar a contar a atual. Então, pode ter a hipótese de ser uma gestante que está usufruindo das 3 garantias, né? Então, é assim que funciona. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que houve uma inovação nessa medida em relação a como que vai fazer o pagamento do benefício. Para garantir que o benefício chegue à conta, chegue às mãos do trabalhador, o que aconteceu ali? A Caixa Econômica ela precisa do dado de uma conta bancária. E se não tiver essa conta bancária, ela pode procurar se existe uma conta pelo CPF da pessoa e qualquer outra instituição e depositar o valor. Não pode só ser conta salário, qualquer outro tipo de conta, poupança, conta corrente. E se a pessoa não informar uma conta e não tiver nenhuma, a Caixa pode abrir uma conta digital no nome da pessoa. Automaticamente. Então não precisa a pessoa aceitar nem nada, fica lá aberta. Se a pessoa não movimentar, não sacar esse dinheiro,
em 180 dias o dinheiro volta para a União. Então são 6 meses para usar o dinheiro. Agora, voltando lá para o FGTS, a empresa não depositou, o empregado vai ficar prejudicado? Eu acredito que sim. Futuro? Eu até tive uma dificuldade para interpretar a redação ali da medida provisória, mas o que acontece? As parcelas do FGTS de abril, maio, junho e julho, são 4, elas foram diferidas, elas foram jogadas para frente. Então, elas foram jogadas para setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o que acontece? Quando o patrão for pagar essas parcelas atrasadas, ele não vai pagar multa e nem correção sobre as parcelas. Isso me gerou uma dúvida, que correção monetária é a inflação. Então, me parece que esse valor vai ser o mesmo valor de agora, vai ser lá em setembro, outubro, novembro e dezembro. Me aparenta que o empregado vai perder um pouco desse poder aquisitivo da parcela do FGTS, porque a medida fala que não há correção. Né? Então, assim, eu não sei se ela vai ser ajustada a medida, porque ela vai ter que ser convertida em lei, mas acredito que seja um ponto ali de incongruência, porque não se pode pagar menos do que o valor. Então, na verdade, a correção monetária preserva o poder aquisitivo do dinheiro, para o empregado poder comprar as mesmas coisas com aquele valor que ele podia antes. Né? Bruno, e tu acha que essas medidas aí, elas estão ajudando mesmo a garantir, a assegurar o emprego do trabalhador? Porque a impressão que a gente tem, até nós estávamos conversando sobre isso antes, é que todos os direitos trabalhistas, assim, estão meio que indo por água abaixo. Exatamente. Né, com tudo isso daí. Tudo bem que mudou, né, todo o processo também, mas como é que você vê isso? Eu tenho a impressão, inclusive quando teve esse limbo entre uma medida e a outra, esse entrave de orçamento, muitas empresas começaram a fechar, pessoas foram demitidas, foi elevado esse número, processos judiciais foram ajuizados. Então eu vejo assim, embora haja diminuição de direitos, isso é inegável, né? Me parece que a medida é como se fosse assim um salvo-conduto, um último recurso, para ao invés de demitir as pessoas ou fechar as empresas, pelo menos alguma coisa ganham. Vai perder pouco. Em alguns casos, quanto maior o salário, maior a perda. Por exemplo, um funcionário que ganha 5 mil reais, né? Se ele tiver a demissão, na verdade, se ele tiver a suspensão do contrato, ele vai ganhar 1.900. Sim. Então ele vai ganhar menos da metade, né? E assim por diante. Então me parece que as camadas de empregados que ganham mais têm um prejuízo maior e as camadas que ganham menos têm um prejuízo menor. Mas é claro, o prejuízo eu estou me referindo ao salário em si, porque existem outros prejuízos, como por exemplo o tempo de serviço que não é contabilizado, o FGTS que vai jogar para frente. Então o que acontece? Se a demissão ocorrer, como que você vai sacar o FGTS que está depositado? Então aquele que não depositou vai esperar depositar e sacar depois. Então existe uma série de reduções de direitos, sim. Né? Claro que a intenção é tentar preservar esse emprego de uma forma minimamente aceitável, mas que existe, isso é inegável. Pedro, você está falando do FGTS e também a gente está aguardando aí um julgamento, né, relacionado ao FGTS. Será que vai passar ou não? Dia 13 agora de maio, então está marcado o julgamento para definir como é que fica a correção do FGTS. A minha perspectiva é de que haja vitória dos trabalhadores. E eu explico. Em dezembro do ano passado, o STF julgou como é que funcionava a correção dos débitos trabalhistas. Porque desde a reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, né, a lei ela colocou que os débitos são corrigidos por uma taxa que se chama TR, taxa referencial, apelidada pelos operadores do direito, pessoal do meio, como taxa ridícula, né? Por quê? Porque ela ficou um tempo corrigindo nada. Ela ficou um tempo, 4, 5 anos, corrigindo zero. Então o valor ia se depreciando. Você tinha 100 reais, continuava com 100 reais todo mês, e 4 anos é aqueles 100 reais, digamos, de um depósito. E a gente sabe que a inflação torna o dinheiro mais barato, e aquele início não estava sendo corrigido. Para os débitos trabalhistas, o STF decidiu que a STR é inconstitucional, porque ofende a propriedade das pessoas, porque elas acabam tendo menos do que vão tendo no decorrer do tempo. É um dinheiro que é tirado do trabalhador. E definiu que é o IPCA que deve ser aplicado. Esse IPCA é um índice oficial que corrige pela inflação. Se for aplicada a mesma lógica dos débitos trabalhistas, falaram que a TR não pode corrigir. Existia uma divergência ali em relação não pode, mas a gente não tem poder de lei como ministros do STF para dizer qual que é o índice. Mas foi superado isso, então o STF falou, não pode o TR, tem que ser IPCA.
Penso que se for aplicada a mesma lógica, também vão decretar que a TR não pode e IPCA que vai ter que ser aplicado. Então, na minha visão, se for mantido uma unidade da interpretação deles ali, uma coerência, uma estabilidade, uma segurança jurídica, tem que ser aplicada a mesma lógica de que a TR não pode corrigir os depósitos da conta vinculada do FGTS e que o IPCA tem que ser o substituto. Agora, o processo de revisão aí do FGTS é para quem teve carteira assinada depois de 1999 até 2013. Exatamente. E quem já sacou o FGTS? Quem já sacou, o STF vai definir. Vai definir, porque existe uma coisa chamada modulação dos efeitos da decisão. Ou seja, para gerar uma segurança jurídica, porque às vezes tem gente que já ganhou, já recebeu, né? Então ele define para quem que vai valer a decisão, quem que pode entrar, pode ser que nem todo mundo tenha direito. Exatamente. Então o risco que existe é em relação à prescrição dos 5 anos ali que o FGTS em 2014 falou que o STF falou que em 2014 a prescrição do FGTS não era de 30 anos, ela tem que ser de 5. Se fosse 30 até hoje, todo mundo teria direito. Mas como é 5, a gente vai ter que analisar e quem foi contratado em tal época, quem foi demitido, quem não foi demitido, quem já sacou, quem não sacou, quem tem processo em curso. Então, essa é uma questão que a gente tem que realmente esperar o posicionamento da Suprema Corte. Dia 13, então. E depois do dia 13 você volta aqui para contar a notícia boa pra gente. Tomara que tenha dinheiro para todo mundo. Estamos torcendo aqui. Eu acabei não falando das outras medidas, né? O que acontece? São 2 medidas provisórias. Então, uma medida, ela se refere à suspensão do contrato e à redução da jornada. E a outra dá outras possibilidades da empresa aí se salvando, assim, dessa crise e também o empregado não ficar desguarnecido, tá? Então, uma delas ali é o teletrabalho. Ou seja, trabalha na empresa física ali, mas ela não pode abrir, então vai para casa trabalhar em casa. Eu havia discutido a questão de quem que compra os equipamentos. Se o empregado não tiver uma internet boa, se ele não tiver computador, se não tiver impressora, então agora existe a possibilidade da empresa fazer um comodato, emprestar aqueles valores pro empregado para ele poder trabalhar. E se não tiver, e se quiser que o empregado vá para casa e não tiver condições de dar o incomodato, o empréstimo os equipamentos, o empregado fica e recebe igual. Eu acho justíssima essa medida porque ninguém se prejudica. Sim. Né? Outra medida é antecipar as férias individuais. Então, o empregado ali não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses, já tira as férias agora e cumpre depois. Férias coletivas também estão permitidas, né? E os feriados podem ser antecipados também. Então, os feriados religiosos, estaduais, federais, municipais, distritais, podem ser antecipados. Então, esse período que fica em casa, na verdade, ele é um feriado que a pessoa deveria usufruir lá em 7 de setembro, 25 de dezembro. Banco de horas também, então a pessoa fica em casa, o empregado fica em casa para depois trabalhar mais, né? No máximo 2 horas por dia, né? A questão de os exames médicos estão suspensos também para evitar uma circulação de pessoas, então só o demissional que é obrigatório, então aqueles periódicos eles estão suspensos para evitar risco de contaminação. Quem tem um exame recente pode usar o exame recente, né? E o diferimento do FGTS, conforme a gente já disse. Beleza, então. Obrigado pelas informações, sempre trazendo muitas informações e tirando as nossas dúvidas Nosso aqui. Consultor para assuntos trabalhistas aqui vai trazer novidade com relação a esse julgamento aí do STF. Com certeza, já estou ansioso. Muito obrigado, gente. Beleza, então daqui a pouquinho a gente volta falando de Maio Amarelo. Segura aí, já. Itaipu. Você ouve e fica.